Boa noite a todos presentes. A gente inicia mais uma noite, né, nesse ciclo junino de atividades culturais. Vamos esperar que todo mundo comece a entrar, as pessoas começarem a se comunicar assim. Já entrou aqui o Val. Boa noite, Val. Mais uma noite de São João, Secretaria Municipal da Cultura de Sorozinho, Governo Municipal, Doutor Júnior, cuidando da nossa gente, certo? Essa é mais uma ação da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo do município de Sorozinho, que durante toda essa semana está desenvolvendo um ciclo de atividades, né, relacionada ao grupo juninos, a pessoas do meio cultural, e hoje a gente recebe um grande baluarte da cultura e do folclore popular cearense, que eu posso dizer do meio da cultura popular, que é a professora Lourdes Macena, né? Todo mundo começou aqui a entrar, o grupo Miraíra vai estar por aqui, Darley já está todo mundo por aqui, Timbaú Borginada chegou, Násio Menezes também entrando. A temática do nosso encontro hoje é o papel simbólico dos festejos juninos ao longo dos anos e qual o seu impacto social e econômico, certo? No contexto geral. Esse momento é um momento que a gente tem realmente promovido grandes encontros, diálogo bastante pertinente no que se trata a questão de gestão, e não só de gestão, mas do impacto cultural. Então, a gente vai daqui a 2 minutinhos chamar a nossa convidada, a professora Lourdes Macena, que já está aí preparada, né, para trocar essa ideia com a gente. Será um grande bate-papo. Vamos lá, aperta no coraçãozinho aí, ó. Vamos todo mundo participar, aperta no coração, comenta, deixa aí alguma pergunta para a professora Lourdes Macena, que ao final a gente vai poder estar dando esse feedback, certo? Quero agradecer toda a equipe da Secretaria Municipal da Cultura, que está participando desse momento, que está está promovendo junto com a gente esses momentos. E a gente passa o dia todo movimentando a página, @secult_Sorozinho. Amanhã nós temos um bate-papo com as rainhas juninas aqui. Então agora, nesse momento, a gente vai chamar a nossa convidada, professora Lourdes Macena. Bota o forrozinho aí, Moisés. Pronto, Irene. Melhorou, Irene? Entrou aí a Valdenira. Um abraço, Irene. A gente está com saudade. Boa noite, professora Lourdes Macena. Boa noite, tudo bom, Fábio? Para iniciar o nosso bate-papo, essa é a nossa convidada, a professora Lourdes Macena. A temática do nosso encontro é o papel simbólico dos festejos juninos. Que este festejo ele consegue promover no contexto geral. Agora vamos apresentar a nossa convidada, né? Vamos receber com grande honra, certo? E com muita alegria, Lourdes Macena, doutora em artes, artista, docente, pesquisadora do Instituto Federal do Ceará, vice-presidente da Comissão Cearense de Folclore, coordenadora dos PPGartes, professora de dança e músicas tradicionais, diretora do Grupo Miraíra, jurada de eventos como o Festival de Parintins, no Amazonas, Duelos na Fronteira, em Guarajá-Mirim, e Festival de Botos, em Santarém, e curadora de 3 edições desse grande evento cearense, que é os Mestres do Mundo. Com muita honra e com muita alegria, estamos recebendo a nossa convidada, professora Lourdes Macena. É sempre bom tê-la, viu, em Sorozinho, professora? É sempre bom ter você por perto. Para iniciar o nosso bate-papo, professora, a gente queria que você falasse um pouco. Cultura popular é um saber e fazer sempre ligado aos valores dos mestres e das manifestações culturais de uma determinada época e de uma determinada região. Como a senhora vê a relação desse universo? Falasse um pouco sobre isso. Então, eu costumo muito, dentro do universo do Balaio Grande da Cultura Popular,
fazer uma especificidade da cultura popular tradicional. Por que eu faço isso? Porque dentro dessa compreensão do popular entram diversas expressões. Não que há uma diferença em termos de... Eu não quero aqui desqualificar as que não são tradicionais, né? Não há esse intuito. Mas a necessidade de evidenciar esses outros saberes e fazeres, no caso das culturas populares tradicionais, e que, no caso, normalmente, elas estão em espaços menos visíveis que as populares, né? Digamos assim, que a cultura popular, no seu universo mais generalizado, elas têm algumas facilidades, digamos, de ter uma visibilidade maior a partir da difusão que ela tem dentro do circuito cultural. O que não acontece dentro do universo das culturas populares tradicionais, né? Que aí tem outros recortes. Mas eu penso que todo esse universo cultural, sejam as culturas populares e as culturas populares tradicionais, elas circulam e se ajudam e se imbricam e, de certa forma, faz com que a gente esteja produzindo sempre arte, sempre conhecimento, sempre formas de vida. E, no caso da cultura popular tradicional, formas de vida solidárias. Certo. São João, professora, é uma das maiores manifestações culturais do Nordeste. Impacta em diversas dimensões, certo? Na dinâmica social, no contexto de cada cidade. Qual a sua visão dessa festa a partir deste contexto, certo? Olha só, eu acho que o Brasil ele tem grandes ciclos festivos, né? Muito propriamente ligado a 4 momentos importantes. No caso, o Carnaval, o ciclo pascal, o Junino e o Natal, que são os 4 períodos mais fortes, digamos assim. Entretanto, São João guarda esse formato peculiar de ser tanto um festejo de ordem urbana e particularmente familiar, né? O festejo junino, ele está no âmbito da família, no âmbito da empresa, no âmbito da escola e no âmbito urbano do turismo, né? Então, ele agrega uma infinidade de possibilidades de efervescência festiva, né? E ele tem essa simbologia também de nos ligar ao universo agrário, de certa forma, né? Queiramos ou não, estamos de certa forma, propagando dentro disso a comida tradicional, que é aquilo que a terra nos dá, e, de certa forma, um olhar voltado às questões sertanejas, o que nos liga ao universo agrário. Tudo isso traz para as cidades, para os municípios, sejam eles nas grandes capitais ou no interior, possibilidades econômicas e sociais, né? Os festejos juninos, eles possibilitam vertentes econômicas extraordinárias dentro do que ele impulsiona, tanto nesses lugares que eu falei, nesses 4 territórios, onde os festejos podem ocorrer, né? Então, ele traz muitas possibilidades econômicas, tanto para o pequeno, como também de eventos que podem também, em torno dessa questão do São João, possibilitar a economia para o interior e para as cidades como um todo. Foi muito bom tê-la presente durante o primeiro fórum estratégico Junino e Chorozinho, certo? Naquele momento, a gente estava retomando a cena cultural da cidade e estava também brocando uma semente. A gente estava plantando uma semente, certo? E hoje a gente conseguiu caminhar bastante. Eu queria que você falasse um pouco como você vê o processo de empoderamento cultural nos territórios, quando o território passou muito tempo adormecido, certo? Quando o território não teve um fluxo, nada que pudesse levantá-lo, sacudir a poeira do território. Como você vê essas sementes? Elas se colhem a longo, a curto prazo, certo? Como você avalia esse processo de empoderamento cultural quando ele passa por um período hibernando? Eu peguei parte da sua pergunta, mas uma parte dela eu perdi. Poderia só sintetizar? Vou repetir a pergunta.
A senhora esteve durante o primeiro Fórum Estratégico Junino aqui de Chorozinho. Naquele momento, nós estávamos plantando uma semente. A cidade estava retomando a sua dinâmica cultural, certo? E esse processo de empoderamento, nós gostaríamos que você comentasse um pouco desse processo de empoderamento nos territórios, se eles acontecem, a sua visão, a longo ou a curto prazo. Isso depende muito da força política que tece a cadeia do desenvolvimento local desse território. Porque a cultura é um universo que é uma produção comunitária, ela é uma produção. Você tem um trabalhador, um artista no lugar, mas ele depende da cadeia que se organiza em torno dele. Então, essa questão do empoderamento no âmbito da cultura, ela depende muito da forma como isso se articula no local, dentro não apenas do respeito, mas dentro também de como isso é entendido com a necessidade também de investimento. Durante muito tempo, as pessoas sempre relacionaram a questão artística e cultural como aquela coisa que vem de Deus, assim, como se a gente... é tudo do céu, é tudo aquela coisa que a gente toca por amor, a gente produz artes visuais por amor, o teatro por amor, quando na verdade... E a gente leva essa coisa assim como um atributo de Deus. Mas a gente tem que ver que até a igreja depende também da parceria econômica e financeira dos seus fiéis. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a cultura precisa ser vista como todas as áreas do segmento que carecem de investimento para o seu desenvolvimento. A cultura e a educação, ela necessita de investimento próprio do local para poder isso ser visto a curto, médio e longo prazo. Quando você me pergunta, isso é a médio, isso é a curto, esses caminhos podem ser minimizados a partir da forma como isso é encarado dentro do planejamento estratégico da cidade. É preciso que a educação e cultura esteja dentro de um planejamento estratégico da cidade, sendo pensado cotidianamente como a cidade pode crescer por meio da cultura e como a cidade pode fazer o seu universo cultural crescer. Ela não pode ficar como na última fila do segmento que a cidade se preocupa em desenvolver. A cultura ela é parte inerente, ela é uma necessidade vital nesse momento pandêmico. A gente está vendo quantas coisas foram deixadas de lado sem haver um investimento das cidades, das coisas, não apenas na área da saúde, mas também nas áreas em que a gente precisava empoderar o povo dentro do que ele de confiabilidade de si mesmo, né? Nessa questão do universo cultural que a cidade poderia desenvolver, não apenas para ser visto, mas também do que ela produz para ela mesma. Então, o que eu quero fazer no resumo, essa questão do empoderamento do local dentro dessa visão cultural, ela depende muito da organização estratégica que o lugar faz para ela. Professora, Chorozinho se tornou palco nos últimos 3 anos de grandes 3 festivais juninos. Porém, a gente ainda não conseguiu compreender, dentro desse contexto, a ausência da retomada de grupos juninos locais, certo? A gente tem tentado construir elos de diálogo, inclusive esse ciclo de bate-papos durante essa semana de São João, ela tem provocado isso, a cidade tem se empoderado mais, mas esse ainda nós julgamos que é uma fragilidade local. A gente consegue promover a cadeia produtiva do São João, porém a gente ainda não tem nenhum grupo junino local, certo? E agora a próxima pergunta. Qual o seu ponto de vista relacionado ao papel social e simbólico dos festejos juninos na vida pessoal das pessoas e no cotidiano dos fazedores de cultura, especificamente do povo nordestino? Então, os festejos juninos, como eu falei para você, ele tem essa relação, né, com o universo agrário, mas muito fortemente com o universo humano que se relaciona a isso.
ou seja, o festejo junino, a força dele está no que é vivido. Ele não está só no lembrar, ele está em quem emerge dentro dele, em quem faz dele o seu momento de festa. E a festa, ela precisa ser sentida. A gente não senta para assistir a festa, a gente vive a festa, ou então não tem festa. Então, os festejos juninos é o ciclo que impulsiona as pessoas a uma sociabilidade, né? Porque não dá para se festejar só. Nós agora estamos nos reinventando em produzir felicidade interna dentro do nosso próprio lar por uma necessidade quanto à questão de saúde. Mas nós sabemos que nós somos seres sociais e os festejos juninos se relacionam a essa necessidade de convivência comunitária. Aí, assim, quando você diz, né, essa coisa do grupo local, há uma necessidade, os grupos se reúnem quando eles possibilitam felicidades para eles. A coisa mais importante no grupo de dança, de teatro, de música, de qualquer atividade, eu estou me restringindo às artes, né, pela minha relação que eu tenho com elas, é que ele seja causador da FIB, ou seja, felicidade interna bruta. Tudo que ocorre em torno dele pode ser desgastante, pode ter suas dificuldades, mas no momento em que ele produz essa FIB, em que ele possibilita felicidade para as pessoas, tudo é suportado. Eu andei acompanhando nesses últimos anos as quadrilhas, não na frente do que elas produziam para as pessoas verem, mas eu queria muito verificar o que estava por trás disso. Então, eu tinha um cuidado de verificar como acontecia antes delas entrarem na quadra. Então, aquele inferninho que tem da chegada das quadrilhas, um carregando uma tábua, outro carregando não sei quantas tralhas na cabeça, as meninas todas montadas, maquiadas, mas carregando um bocado de trouxa, de coisa, arrastando pelo chão, um ajudando o outro. Teve outras coisas que eu vi que me deixou extremamente feliz, que era uma quadrilha que não havia chegado e o rapaz anunciava lá, olha, nesse momento era para entrar a quadrilha tal, mas até agora não chegou e não sei o quê. E de repente, eu estava entrevistando, né? Aí isso tá tudo atrás lá, o pessoal tudo esperando e eu atrás entrevistando eles. E aí o rapaz estava me dando a entrevista e eu vi um deles gritar: gente, quadrilha tal chegou. Professora, a senhora me aguarde aqui, mas a gente precisa ir lá ajudar. Então eu vi 3, 4 conjuntos de quadrilheiros, de quadrilhas diferentes, correrem lá para junto da quadrilha, ajudar a levar aquela tralha todinha para permitir que aquela quadrilha que ia concorrer com eles conseguisse entrar a tempo. Então, eu achei uma coisa extraordinária no que diz respeito a algo que está acima da competição. Eu sei que tem os infernos zodiacais entre eles, mas, na verdade, eu sempre digo que não é só a vitória que motiva a quadrilha a dançar. O que motiva o grupo quadrilheiro é essa FIB, a felicidade interna bruta sentida, do que a quadrilha promove na vida interna deles, na vida desse dia a dia comum, para poder colocar a quadrilha em quadra, e que traz, de certa forma, o desenvolvimento de certa ética, né, de certa honraria, no momento em que eles largam tudo para ir tentar ajudar a quadrilha que tinha se atrasado para promover que eles entrassem em quadra. Então, eu acho, companheiro, que nesse caso, Chorozinho, essa juventude que vive em Chorozinho, precisa encontrar exatamente essa felicidade que pode ser promovida através das vidas, aliás, através de uma experiência com atividades artísticas que pode impulsionar a juventude pelo bem, para todos sempre, amém. Buscando desenvolver o universo cultural de Chorozinho, o engrandecimento cultural do desenvolvimento das pessoas que podem fazer parte desses elementos culturais, desses grupos culturais, não apenas dentro do aspecto junino, mas outras coisas que podem também existir enquanto grupo cultural. Então, há uma necessidade de que isso possa ser desenvolvido. E eu quero também deixar claro uma coisa. É claro que o grupo artístico ele precisa do fomento das prefeituras, né, das secretarias. Mas o grupo precisa existir muito além disso. Porque se ele só for existir a partir da política pública que ele conseguir, no momento em que ele não tiver, o grupo se acaba. Então, é preciso que o grupo tenha uma solidez
para poder investir, porque os gestores vêm e passam. Eu acho que é super importante o investimento, há uma necessidade de existir, mas existe algo que deve haver muito além disso para que os grupos culturais possam se tornar sólidos dentro dos municípios e possam também ser militantes para o desenvolvimento que a cidade precisa promover, precisa ter. Professora, não sei se você já respondeu essa próxima pergunta que eu vou lhe fazer. As quadrilhas, ao longo do tempo, elas têm perdido ou não alguns traços das suas tradicionalidades. Você vê a perda de alguns traços como evolução positiva ou negativa na perspectiva futura? Olha só, essa questão da tradição, a tradição é um carro sempre em movimento. Ela está sempre circulando e ela está sempre perdendo coisas e recebendo acréscimos de coisas. Agora, o que não pode é, pela justificativa de uma tradição, a gente dizer que vai levando... eu gosto muito de fazer exemplos com fruta. A gente, de repente, oferece maçã para as pessoas e leva abacate. O que eu quero dizer com isso é que o fato de haver mudanças não significa que, dentro dos seus elementos principais, a quadrilha em si perca a essência do que ela realmente é, né? Ela é um grupo coletivo, ela é dança de pares e lançados, ela tem um sentido de promover felicidade junta no dançar. Ela pode fazer uma variação de passo, mas para poder continuar a quadrilha, ela tem que manter pelo menos algumas coisas que a gente identifica como sendo a dança que a gente conheceu dentro dessa memória afetiva. Ela precisa guardar alguns elementos vitais, como que se transformaram como elementos tradicionais, digamos assim. Por exemplo, ontem, nós promovemos nas casas de todo mundo que fazia parte do Miraíra, propusemos que os meninos fizessem a sua festa junina com seus familiares. Então, nós tivemos alguns dançarinos ensinando algumas coisas dos pais, os pais dançando junto, fazendo comida e enfeitando a sua casa com o que tinha, com o que era possível, com um mar de cor, né? Com colorido, com empoderamento com flor, com essa coisa que faz parte da imagética nordestina sertaneja, porque nós gostamos de cor, nós gostamos de flores grandes, nós gostamos... Então, esses elementos, eles podem aparecer de formas diferenciadas, né? Mas eles têm que estar lá. De repente, eu vejo determinadas quadrilhas fazerem opção por uma cor única, uma cor sóbria, né? Cinzas, pretos e não sei o quê. E a gente tem que entender que, psicologicamente, essas cores, elas têm representações de sentidos, né? Elas podem também representar luto, elas podem também representar outras coisas, né? Dentro do sentido do que a vida entende. Então... eu acho que as quadrilhas, os festejos juninos, perderam e receberam, né? Eu acho que nessa perda tem algumas coisas que eu sinto falta. Por exemplo, eu vejo aqui algumas quadrilhas fazem opção por determinadas opções musicais que não conta nada de memória afetiva com o que a gente poderia chamar de quadrilha. Eles fazem a opção por ter um som que é o som de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que pode ser de junho também, mas é de julho, agosto. Então, é um som que não tem identidade, não tem a cor sonora junina. E aí eu acho que isso faz com que a gente tenha perdas, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem algo extraordinário, que é a quadrilha, o movimento quadrilheiro, continuar impulsionando a juventude nos bairros periféricos, onde essa juventude se organiza em torno do São João, em torno da questão junina, e faz com que trabalhos extraordinários apareçam. No meio de 150, 200 e tantas quadrilhas, 3 ou 4 ou 5 ou 6, tem trabalhos bons e trabalhos ruins. Mas é isso que faz parte do jogo, e nós vamos seguindo, tendo no movimento quadrilheiro o que eu chamo de o movimento mais engajado da cultura popular, no meu ponto de vista. 2020 tivemos que nos reinventar, como a professora já colocou. Com a ausência de um São João, né, pessoal, de corpo a corpo, que impacto negativo isso traz, além dos impactos econômicos da cadeia da economia da cultura? Você vê que isso impacta em outras dimensões, professora? Vamos primeiro para o impacto causado
pela não possibilidade da sociabilidade externa comum, comunitária. Eu acho que esse é um impacto psicológico de extrema grandeza, porque nós todos sentimos, né? Sente eu, que gosto, sou amante do São João, sente extremamente a juventude que se movimenta no festejo junino, nas quadrilhas, nos festejos como um todo. Então, isso gera um envio de como isso traz, digamos, uma tristeza infinita. Por isso que a gente não pode viver. É o primeiro. O segundo, nós já sabemos que o impacto econômico foi terrível, porque a cadeia dos festejos juninos, ela possibilita um viés econômico extraordinário em todas as suas formas, né? Como eu já falei no início. Então, ela trouxe um prejuízo muito grande. Não apenas nessa questão da cadeia do turismo, mas não apenas da grande cadeia turística das grandes festas, mas também nas pequenas festas, mas também nas pequenas possibilidades do que ela faz com que a gente vive em casa, nas escolas, nas empresas, né? Então, tudo isso trouxe um impacto negativo econômico muito ruim. Por outro lado, eu vejo que teve algo que trouxe um benefício, que é a volta da família para encontrar-se com os elementos dos festejos juninos que está na sua memória afetiva, que está no seu coração, para poder saciar sua alma inquieta em querer viver isso com os seus familiares. Então, eu acho que isso foi extremamente positivo. Eu tive uma experiência que eu tenho no coração, que eu vivi ontem aqui na minha casa, com meu neto de 6 anos, e foi algo que foi para um lugar que eu nunca pensei que chegaria, né? Onde ele, junto com a minha filha e comigo, a gente vai fazer essa atividade do Miraíra, e de repente eu vi uma criança se encontrando com todos esses elementos que a gente tinha dentro de casa, inclusive com a sanfona do avô, que era sanfoneiro, com musicalidade que sempre foi da nossa memória afetiva, né, de dançar, com as comidas e com o universo da festa. E ele hoje, quando amanheceu, a primeira coisa que ele fez foi botar a mesma calça comprida, a mesma camisa da festa de ontem. E disse: vó, eu posso botar de novo? Eu, sim, pode ser sim. Então eu vi que isso teve um reflexo muito grande, né, no que impactou para ele, dentro dessa memória de amor e da vivência que nós fizemos várias brincadeiras aqui para ele brincar, que são essas brincadeiras que tem nas quermesses. Então, eu acho que isso foi um dado positivo, da família voltar-se para si, para trazer o que está na memória afetiva do São João. Com a evolução do tempo, professora, a globalização, os avanços tecnológicos, quais os desafios que você vê para as pessoas que são amantes da cultura popular em mantê-las? Olha só, como você está falando assim de um aspecto geral, eu estou entendendo que é também nesse momento pandêmico em que a gente está vivendo, né? Porque se não houver um milagre, eu acho que o resto do ano todo vai ser mais ou menos voltado para isso. O milagre que eu estou falando é o milagre da descoberta da vacina, ou de que as vacinas que estão aí circulando, sendo experimentadas, que elas deem resultado positivo. Mas até que isso esteja novamente, que isso esteja disponibilizado, nós temos um tempo de estar guardado. Eu acho que hoje a cultura popular está tentando fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Eu já estive aí em Chorozinho, praticamente essa mesma coisa que vim aqui com muito carinho fazer, que foi distribuir para o Estado, porque na hora em que eu chego aí em Chorozinho e vou dialogar com vocês e vou tentar movimentar dentro do circuito cultural, né? Com professores, com pessoas que são agentes culturais, existe uma participação da minha parte em contribuir no movimento em arte, desenvolvimento artístico-cultural do meu estado, né? E muito especialmente Chorozinho. Então, eu acho que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos utilizando as redes sociais, que é o que nós temos disponível, para poder a roda, poder fazer com que o caminhão continue no seu percurso, na forma que nos é possível, né? Não é a mesma coisa, mas nós estamos nos identificando,
Nós estamos nos encontrando, formando de amigos virtuais que podem estar, de certa forma, difundindo espaços culturais. Porque eu acho que então eu estou vendo o universo quadrilheiro aí se reinventando, grupos tradicionais populares, os próprios mestres, ontem na reunião que a gente teve com a cultura sobre a lei de emergência cultural Aldir Blanc, presentes, e lá, né, utilizando, entrou na sala virtual e com a gente, deu a sua opinião. Então, apesar de saber que ainda é muito excludente o uso das novas tecnologias, normas como a gente tem podido. Travou, professora? Tá me escutando? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Acho que foi Pronto. Acho que deu uma travadinha. para você, aqui está circulando. Já vai seguir, certo? Teve uma coisa que a senhora falou naquela palestra do nosso primeiro fórum estratégico junino, que me marcou muito, certo? E que eu levei como gestor público para a minha vida inteira, que era a questão do empoderamento da cidade com a cidade, certo? Aquela questão da identidade. E a gente acabou desenhando uma gestão muito nesse caminho, muito voltada para esse lugar. E agora, professora, a gente ia propor à senhora um disparate junino, tipo um bate-volta. A gente faz uma pergunta, tipo assim, sua cor preferida, e daí a senhora já responde com a palavra que vier na memória. Pode ser? Pode ser, professor? Espero que dê certo. Vamos lá. Vai dar. Pode ser. Barreira, sua terra natal. Falar de lugar Barreira, de felicidade. Felicidade. Não entendi. Cici Macena, sua filha. Meu Cici amor. Macena, sua filha. Melhor resultado de mim. Certo. No São João não pode faltar. Comida típica, bolo de milho. Certo. O seu pai, que precursou um pouco da sua identidade. O que ele representa na sua história? Meu pai, eu acho que é o melhor de mim, porque com ele eu escutei as principais músicas, com ele eu me apaixonei pela sanfona, e ele sempre me deu muito orgulho e, de certa forma, nunca me proibiu de ser o que eu queria ser, apesar dele sempre me dizer que música não botava comida na mesa. Mas ele foi, talvez, o maior impulso que eu tive de dignidade, de honradez. Meu pai. Uma saudade boa. Minha mãe. Minha mãe é uma saudade que se revela de presença em mim. O Ceará. A minha terra é tudo o que eu tenho de mais sagrado. Talvez toda a produção que eu faço por ela. Né? Eu presto serviço adoidado para tudo que eu possa ver que possa movimentar o Ceará a ser melhor. Então, essa é a minha terra. Agradeço a Deus por estar aqui. Cultura popular. Me deu o prumo certo para eu ser o profissional que eu sou hoje. A gente quer agradecer você ter respondido. E agora, a gente já está chegando nos nossos finalmente, mas eu queria que mensagem você deixa para os fazedores de cultura nessa época de distanciamento social, nessa época de pouca aglomeração, de pouco contato físico, e a gente sabe que a gente que é fazedor de cultura, a gente vive do movimento de gente. Eu queria que fosse possível você deixasse uma mensagem afetuosa, como você, que mensagem você daria para que depois desse vendaval, dessa nuvem, dessa chuva, como a gente vai se renascer? Então, eu
soube até pouco tempo atrás, inclusive eu fiz um Mestre do Mundo em cima dessa vertente, que dentro do imaginário popular, os girassóis, que sempre estão virados para o sol a receber a luz que vem de lá, em tempos em que a gente não tem sol, não tem luz, eles se viram um para o outro, para um lançar energia e se fortalecerem enquanto a luz vem de novo. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo no lar e nos lugares que nós podemos ocupar hoje. Nós estamos vivendo entre os nossos girassóis. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quais são os seus girassóis? Que lhe dá capacidade de se reinventar, de criar, de produzir. Social de forma saudável, né? Amparado nas nossas... Então, a gente não pode deixar a tristeza nos invadir e o mundo caótico nos invadir. Então, se fortaleça a arte com a sua música, com o seu universo, fortaleça entre os seus girassóis e tente aproveitar as oportunidades que tiverem para você conseguir o recurso que necessita para continuar produzindo artisticamente. É muito bom tê-la, viu? As suas palavras são muito reanimadoras, certo? Tem gente que emana muita vontade de que a gente continue no caminho. Então, assim, professora, primeiro, a gente quer agradecer o convite de uma forma bastante afetuosa. É muito bom lhe ter por perto. Você emite uma luz própria maravilhosa, certo, professora? Mas antes da gente finalizar... Muito obrigada, Fábio. Assim, antes da gente finalizar, eu vou lhe fazer um pedido pessoal, porque eu tenho acompanhado suas lives, certo? Com a Cici, tenho acompanhado algumas intervenções suas aí através dessas redes sociais e eu adoro lhe ver cantar, certo? Eu gosto muito de ver cantar, leva a gente para algum lugar, certo? Em capela, a senhora Travou. música que tem para Não você. estou te ouvindo. Vou repetir. Eu queria que a gente fechasse essa live com a senhora cantando alguma canção de valor afetivo para a senhora, certo? Como pessoa, como ser humano. Eu tenho acompanhado algumas lives suas e quando você canta, eu acredito que você estende a sua arte a muitas pessoas, certo? Mas nós só vamos fazer isso quando eu der o sinal aqui do final da live. Quero lhe agradecer em nome da Secretaria Municipal da Cultura de Chorozinho. Quero agradecer a Cici Macena, que é uma pessoa bastante atenciosa, tão boa, talvez, quanto você. Não a conheço pessoalmente, certo? Mas, Cici, o meu abraço. Obrigado por ter topado e ter garantido esse momento de bate-papo com a Lourdes, que é de grande valia. E aqui eu quero agradecer em nome do prefeito municipal de Chorozinho, doutor Júnior, de toda a equipe que faz a Secretaria de Cultura, do Moisés, que está aqui comigo na técnica hoje da live, fechar essa live com essa música que a senhora vai cantar pra gente e vai finalizar esse momento com bastante afeto. Muito obrigado, viu, professora? Receba aí o meu abraço virtual, certo? Obrigada. Vou tentar lembrar. Eu já falei pra você que te amo e você não ouviu. Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu. Eu já fui até a lua pra te convencer e acabei namorando a lua. Só não namorei você. Eu fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua. Só não namorei você. Ale, lá, 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 Professora? Pronto, aqui teve muitos elogios para você durante toda a live. Todo mundo mandando muito abraço. Tenho uma admiração enorme por você.
pergunta aqui nos comentários, você viu, Moisés? É mais elogio, muita palminha, bastante coração para você, certo? Que é muito bom lhe ouvir. Professora nota 1000, professora nota 10, felicidades, certo? Foi mais essa energia boa. Então, assim, a gente se despede. Muito obrigado. Já disse aí a Cici que quando passar a pandemia, já falei para a Cici aí que quando passar a pandemia, vamos trazer o Miraíra para o Chorozinho outra vez, certo? Travou aí, Moisés? Ouviu? Deu para ouvir, Cici? Cici? Deu para ouvir? Acho que foi. Pronto, gente, a gente teve aí a honra, Moisés, para finalizar. A gente teve a honra de receber a professora Luz Macena, um bate-papo cultural bastante rico em todos os seus aspectos. Quero agradecer quem ficou aqui até o final da live e conseguiu aí participar. Amanhã nós vamos receber duas personalidades juninas, que é a Kênia e a Lindiarla Marques, certo? E a gente vai aí, acompanha todo mundo, se liga. Deixa eu ver se a Luz querendo fechar aqui. Vamos fechar a câmera? Peraí. Deixa eu ver só se ela vai atender. Se ela atender, nós vamos lá. Peraí. Entendeu? Não. Chamei. Opa. Gente, eu tô só tentando chamar aqui a Luz para a gente poder finalizar, certo? Pode baixar, tá conectando. Lourdes, só para finalizar, porque a gente foi interrompido aí por uma questão de comunicação, certo? É dizer que quando passar a pandemia, a gente espera reiniciar nosso ciclo aqui, trazendo Miraíra de volta a Chorozinho, certo? Ok, que ótimo. Falei com a Cici isso hoje mais cedo. Então, quero mais uma vez lhe agradecer, lhe passar essa energia boa, lhe dizer que espero que você ainda viva vida longa, certo? Amém. Para poder beber da sua fonte. Tá bom? Agora vamos se despedir oficialmente. Obrigado, viu, Lourdes? Um abraço. Um abraço, até mais. Pronto. Então agora a gente finaliza. Amanhã nós temos Lindiarla Marques e a Kênia num bate-papo cultural, falando um pouco do perfil de Rainha Junina. E vamos seguir até dia 30 de junho. Um grande abraço.